Olá, estamos aqui em mais um Sincorcast, Sincor Pará. E hoje estou aqui com Renato Gomes, superintendente de vendas consultiva Icatu Seguros. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo, melhor agora, né, Margarete? Verdade. Renato, e hoje eu começo falando para você. Eu percebo que você tem viajado muito. Verdade. Fortalecendo e sensibilizando a relação do corretor com o cliente, trazendo uma cultura consultiva, entendendo as necessidades do cliente. Como é que você percebe nesse momento que você está passando por muitos lugares, o corretor de seguros? Olha, você me faz lembrar um pensador argentino chamava González Pecotti. Ele é criador da escola logosófica. Então ele dizia assim que conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Então, nas minhas missões, nas minhas viagens, que não são poucas mesmo, eu tento replicar isso, sabe? Trazer luz para o corretor e, por consequência, para os seus clientes, né? Que ele possa se comunicar bem, levar as informações e conscientização para que o cliente realmente tome, né, consciência da necessidade de se proteger. E isso traduza em informações e que depois, com essas informações, vão se construir projetos segundo as necessidades daquele cliente. Então, é como se eu estivesse operando, ao invés de um processo de venda, um processo de compra. O cliente fica admirado com aquele poder de comunicação, né? E assim ele oferece as informações necessárias para que ele tenha realmente um resultado bom para ele mesmo. E isso o corretor se beneficia muito, né? Então, o que nós estamos operando hoje é um poder da comunicação, da boa comunicação, uma comunicação empática, né? Uma forma de você ouvir as necessidades do cliente e quais são suas principais preocupações. Isso se traduz, normalmente, numa boa oferta e na boa compra. Então, esse movimento que a Icatu fez, e já vem fazendo há muitos anos, esse movimento de trazer o corretor de seguros para essa venda consultiva, né? Isso é muito importante, né? Você traz muito isso nessas suas viagens, dando esses treinamentos e está levando outras pessoas em outros lugares que não tinham essa oportunidade. O corretor de seguros não tinha essa oportunidade de ter esse conhecimento de vendas, de como abordar as objeções, criar uma rotina de visitas. Não é, Renato? Olha, é verdade, viu? A Icatu, ela está evidenciando o protagonismo dela na venda consultiva. Então, com a minha vinda, né, tem quase 3 anos, né, isso fortaleceu um pouco mais por minha experiência pregressa. Então, houve um casamento muito harmonioso, eu diria, com essa necessidade de se tornar uma grande protagonista da venda consultiva e, modestamente, com a experiência que vem trazendo, né, das minhas experiências pregressas. E aí, todos estão se beneficiando muito com isso. E o corretor, ele está aprendendo uma nova forma, né, de lidar com o seu cliente, ao invés de se emaranhar e de apresentar as soluções, produtos de seguros existentes, né, ele tem um caminho anterior, que era ouvir a história do cliente primeiro, tá? Quais são suas principais preocupações, né? E isso a gente ensina no nosso processo de capacitação. Claro que a gente vai falar sobre a qualidade, a especificidade dos produtos, claro que isso precisa ser conhecido, né, de uma forma bem competente, mas, sobretudo, a gente entender quais são as etapas desse processo de venda que se traduz numa boa comunicação. Por exemplo, num primeiro encontro com o cliente, eu teria uma parte institucional e depois eu parto para a conscientização, para que o cliente possa se envolver com aquela abordagem. E não estamos falando de produtos em hora nenhuma nesse momento. A ponto do cliente estar muito interessado e satisfeito e de passar suas informações de uma forma tranquila e interessada e preocupada também, né? Então, o cliente fica desejoso de entender e de saber qual seria o resultado dessa conversa, afinal de contas.
que ele ficou um pouco assim... Fica numa expectativa, né? Isso, perfeito. Na expectativa, assim, e muitas vezes tem aquele mistério, tá? Que horas que a gente vai falar do que você veio, né? Fica e você criar uma expectativa. Isso é legal, desculpa até isso é legal criar essa expectativa, essa ansiedade. Essa ansiedade é uma ansiedade boa, né? É uma ansiedade de conhecimento e a preocupação que o corretor de seguros ele tem com o cliente. Ele acaba fazendo um desenho. Mas dentro desse foco de desenvolvimento contínuo, de conhecimento e habilidades, porque esse treinamento, como você bem trouxe, essa sua vinda, essa sua experiência, ela qualifica, a proposta é qualificar o corretor nesse contexto, né, de aprendizado, de técnica e de prática. Perfeito. Né? Porque esse ponto que é muito importante você ressaltar. É verdade. Eu aprendi na vida, né, assim, até um ditado em inglês, né, que é learning by doing, é aprendendo fazendo. Pude perceber que ao longo da minha jornada, que às vezes você assiste palestras, né, algumas coisas assim, mas será que elas efetivamente têm um resultado prático nisso? Legal a gente ouvir grandes inspiradores, palestras, naquele momento ele atende o objetivo, mas eu comparo muitas vezes como se fosse um fogo de palha, é brilhante e tal, mas depois eu volto para o meu mundo, né, e o mundo rompe as convicções todas ali e dá aquela continuidade. Agora, um treinamento que se coloca, né, se propõe a capacitar pessoas, necessariamente precisa ter dentro do seu conteúdo programático as práticas necessárias para poder fazer essa boa abordagem. Então não é um treinamento de 1 ou 2 horas. Para você ter uma ideia, a gente tem que ficar aí pelo menos uma semana, né, 5 dias, passando teorias e práticas, e não satisfeito com isso. A gente vai acompanhar depois, né, o desenrolar desse processo de capacitação, como foi na prática. Então nós vamos pôr uma lupa em cima disso, para aqueles que foram treinados, né, como é que está sendo a resposta, né, junto à sua clientela, para corroborar, para comprovar que aquele aprendizado dá certo. E ao mesmo tempo, meio que incentivar, motivar, né, até que cobrar, né, do treinando, uma postura, né, de agendar os encontros, conversar segundo as técnicas aprendidas, e aí eu não tenho a menor dúvida do sucesso e da prosperidade dessas ações. Né? Porque como você já vem fazendo há muito tempo e já está com essa abordagem de acompanhar o corretor de seguros, você já tem aí uma história, você já tem algo de dizer. Perfeito. O desenvolvimento, o resultado, dizer deu certo. Perfeito. Né? Perfeito. E a cada vez está se aprovando essa venda consultiva, não é? Perfeito, Margarete. Renata, e para finalizar, o comportamento do consumidor, do nosso cliente brasileiro está mudando cada vez mais. Verdade. E consciente disso e dessa necessidade de proteção financeira. Verdade. Como é que você vê o corretor de seguro como peça fundamental dessa estratégia para oferecer aos clientes soluções personalizadas? Perfeitamente colocada. A sua pergunta já tem a resposta dentro dela, né? Porque o corretor é o elo entre a necessidade do cliente e a seguradora. Então, assim, ele é fundamental nesse processo, porque, de maneira geral, as pessoas estão realmente mais sensíveis, sobretudo depois da pandemia, né? Esses eventos chamaram muita atenção da população brasileira, sobretudo, né? Haja vista pelas as perdas e os problemas que muitos viveram, né? Internações, e que muito patrimônio foi dilapidado, né? Por não ter uma proteção necessária, né? Adequada. Isso, por si só, foi um despertar coletivo, digamos assim. Mas, de novo, não é uma ação ainda que o cliente acorda e fala assim, eu vou procurar uma pessoa hoje, um corretor, para que ele possa fazer um estudo, porque eu estou preocupado com isso. Pode até haver, mas ainda depende, e sempre dependerá, da iniciativa, da proatividade do corretor. Digamos,
se beneficiando desse momento coletivo de mudança e se colocar à disposição, né, agendar esses encontros para falar sobre as necessidades e principais preocupações dessas pessoas, né? E com isso estamos estreitando, estamos chegando próximo cada vez mais de uma adesão mais significativa do seguro de vida no país. Nós temos hoje ainda, né, Margarete, um pouco acanhado a adesão, se a gente pensar no seguro de vida como um todo, são 17%, 18% da população brasileira. 17%. Se pensar que um pouco mais da metade são seguros coletivos, né? Então nós estamos falando de 5%, 7% do individual. E ainda assim, ainda entender, será que está bem protegido? Bem protegido, financeiramente. Você falou muito bem. Porque muitas vezes a gente se confunde uma coisa assim, não, eu já possuo seguro de vida, mas a máxima é a seguinte: ter seguro de vida não significa que você está financeiramente protegido. Exatamente. Né? Então, assim, é preciso, novamente, do corretor, né, desse especialista, desse profissional fantástico, que possa avaliar todo o perfil financeiro e das proteções já conquistadas, contratadas, se elas são suficientes para atender as demandas que, por um infortúnio, essa capacidade de gerar receita é interrompida prematuramente, e aí, como é que ficaria esse impacto financeiro? É preciso que o corretor, cada vez mais especializado, por isso nós temos a crença absoluta nessa capacitação, né, que a gente forma essas pessoas para que elas possam oferecer o que há de melhor e o necessário, né, respeitando muitas vezes as proteções que já foram contratadas. A questão não é tombar uma coisa ou outra. Exatamente. Não é mudar o que já está pronto, mas Exato. é aprimorar, melhorar, oferecer conforme a necessidade, às vezes atual, Renato. Naquele dado momento, aquilo foi importante, aquela apólice, aquela cobertura foi importante. Verdade. Mas agora pode ser que outras coberturas sejam importantes, né? O aumento, adicionais. Perfeito. Outros produtos que... Outros novos que nós temos hoje. Né? Temos hoje produtos em vida. Perfeitamente. Né? Que o segurado vai viver em vida, não é mais aquela distância, vou esperar acontecer. Correto. Interrupções temporárias, né? Em que a pessoa possa realmente estar protegida financeiramente, para que ele possa passar esses momentos de maior aperto, né, digamos assim, justamente não precisar dilapidar seu patrimônio quando se tem patrimônio. Né? Exatamente. Então, olha, é indissociável, é indispensável a presença hoje do corretor, né, para que ele possa realmente levar essas novas coberturas e avaliar as antigas, já as propostas conquistadas, e realmente fazer um complemento que é o melhor caminho. Então, gente, Renato, obrigada. Nossa, que agradeço. A gente ficaria aqui, gente, por horas, porque a gente vai apaixonante o seguro de vida e a proposta que a Catu traz, que sempre está do lado do corretor de seguros. Então, a gente fica aqui por mais um episódio. Obrigada, Renata. De nada. Muito obrigado a vocês. Um abraço, gente.